Você já se sentiu alguma vez sobrecarregado pelo ruído à tua volta? Eu não estou falando só de barulho, mas o ruído das notícias ruins, o ruído criado pelo pessimismo das pessoas, o ruído criado pelo medo do que vai acontecer, pela incerteza à tua volta. Muito provavelmente você já se sentiu afetado por essa questão da AI substituir humanos em praticamente tudo, dos robôs dominarem o mundo, de você ficar sem emprego, de não ter visibilidade, qualquer previsibilidade sobre o teu futuro próximo, nos próximos anos, etc. Seja você jovem, seja você um adulto, como eu, ou já considerado quase idoso, que tem uns 55 anos. O ruído é algo que nos afeta diariamente, afeta mentalmente, afeta a nossa saúde, afeta o nosso bem-estar, etc. Mas como é que você consegue se blindar desse ruído? Primeiro, quando você começa a ouvir essas notícias, você assiste na TV, vê num dos portais de notícia, você vê gente falando no Instagram, e geralmente você vê alguma coisa de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto que seja, que está tirada de contexto, que está ali colocada só aquilo que chama a atenção, que é o que te chamou a atenção para assistir, e você fica com um sentimento de impotência, sem saber o que fazer, o que eu aprendo, o que eu estudo, o que eu faço para mudar essa situação. Isso traz uma certa angústia, isso traz ansiedade, isso traz um cansaço mental, emocional, o que leva também a um cansaço físico. Isso te tira do foco, isso te tira dos objetivos, isso te faz ficar ruminando um monte de coisa pelas quais você não tem controle. O primeiro ponto é tentar entender o quanto isso realmente te afeta. Então, imagina um monte de gente que, se for afetado pela AI, vai demorar muito tempo preocupado com o futuro, próximo de ser substituído pela AI. Então, pessoas que têm profissões que são muito operacionais ali, o balconista da loja, o atendente da padaria, o cara da portaria, o frentista do posto, essas pessoas, e quando forem afetadas por toda essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, vai demorar uma eternidade, vai demorar um monte ainda. Então elas não deveriam se preocupar agora. Para quem está nos escritórios das empresas, existe o risco? Claro que existe. Mas você também pode encarar isso de outra forma. Ok, o que eu tenho que fazer para não ser substituído por essa ou aquela tecnologia? Se não for essa hoje, amanhã vai surgir outra. Mais rápida, mais inteligente, mais fácil de treinar e que pode efetivamente fazer o trabalho que você faz hoje de maneira mais rápida, mais fácil e mais efetiva. Então, qual é o ponto? Ou eu mudo de profissão, eu vejo, quais são as funções que serão menos afetadas no médio e longo prazo. Eu posso olhar e me educar naquilo, ou eu posso entender o seguinte: ok, quais são as chances de eu não ser substituído? Quais são as chances de qualquer pessoa não ser substituída por uma tecnologia? Se tornar muito bom naquilo que você faz, de forma que você não possa ser ignorado. Isso se aplica a qualquer área. Os advogados serão substituídos? Alguns deles serão substituídos. Os muito bons não serão, porque inclusive eles vão utilizar a tecnologia, a AI, os recursos disponíveis para se tornarem ainda melhor naquilo que eles fazem. Mas os psicólogos serão substituídos? Alguns com certeza serão. Mas aqueles que são muito bons no que fazem, que são referências para os seus pacientes, que são referências nas suas áreas de atuação, não serão substituídos. Muito provavelmente também vão estudar a tecnologia ou as tecnologias inovadoras e ver como aplicar aquilo, como que aquilo pode ajudá-los a se tornar melhor ainda no atendimento aos seus clientes. Algumas coisas o humano vai fazer melhor que a máquina sempre. Todos os humanos? Não. Como hoje não são todos os humanos que fazem todas as coisas bem feitas. Então começa por aí. O primeiro, quem eu posso me tornar para tirar esse temor, esse medo, essa ansiedade constante que me afeta agora?
Então, você tem que buscar melhorar. Então, quem você precisa se tornar não é o que você precisa aprender só. É quem você precisa se tornar. Que tipo de pessoa você precisa se tornar para continuar relevante, com ou sem AI, com ou sem tecnologia. Porque isso passa por aprendizado também, mas passa por mentalidade, passa por um trabalho da forma de pensar, da forma de sentir, da forma de ver o mundo. O que você tem que aprender, como tem que aprender, como aplicar aquilo, em que situações aplicar aquilo. Então, passa por esse exercício de quem você tem que se tornar. Segundo ponto, além disso, qual é a veracidade mesmo dessa notícia? Se eu for procurar a notícia original, será que é exatamente isso daí? Ou isso aí é parte de um universo desse tamanho que se eu for ler o todo eu vou ter outra visão? Esse é o segundo ponto. Procura entender o contexto onde a notícia original ou o texto original foi criado, etc. Procura ler isso, traduzir e entender para saber se é justificado esse medo que você está sentindo, essa ansiedade que você está sentindo, esse temor todo. Segundo, procura se blindar disso. Você não precisa ficar ouvindo essas notícias o tempo todo. Você não precisa ficar sabendo das novidades a todo momento, porque essa sobrecarga de informação também te traz ansiedade, também te faz tirar o foco do objetivo, também te faz ficar pensando nisso mais tempo do que o necessário. Terceiro, procure se preparar. Procure entender o que você precisa aprender, você precisa mudar na tua rotina, com as pessoas com quem você convive, entender se esse conteúdo que você consome, que tem te causado isso, é o conteúdo que você deve estar consumindo mesmo? Então, são uma série de exercícios que você pode fazer de autoliderança para poder separar um pouquinho desse ruído que te causa esse tipo de sensação, se afastar desse ruído. E quando você lidera uma equipe, como você faz? Além de cuidar de si, você vai ter que olhar para todos esses aspectos para a equipe. Como é que você não deixa esse ruído quebrar a motivação da equipe, tirá-las do foco, parar de olhar para os objetivos? Primeiro, comunicando com clareza, tentando entender o que vocês estão ouvindo, o que está causando esse burburinho em vocês, o que está te assustando. E quando alguém fala assim, pô, eu tenho medo de ser mandado embora, pô, mas todos nós seremos mandados embora, com exceção do dono da empresa, e o cara não vai ser mandado embora. Pode não ser hoje, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, mas nós vamos ser mandados embora, nós vamos ser demitidos da empresa onde nós trabalhamos. Porque o mercado muda, porque a empresa precisa de sangue novo, porque a empresa muda também seus objetivos de médio e longo prazo e muitas vezes você passa a não fazer parte daquele cenário. Então procura esclarecer as coisas, comunicar com clareza, dar tranquilidade às pessoas, trazê-las de volta para o foco, para os objetivos que tem que atingir. Procura incentivá-las a entender melhor o cenário mesmo. Pô, será que você não consegue usar essas ferramentas que você está com medo agora para se tornar ainda melhor no que você faz? E talvez ao invés de ficar com medo de serem mandados embora aqui, uma equipe de 5, a gente vai falar para a empresa que nós vamos produzir 5 vezes mais com a mesma equipe e ela não vai precisar contratar mais ninguém pelos próximos 2 anos, 3 anos. Existem diversas formas de ver as situações. Sempre. Seja com AI, seja sem AI. Seja numa mudança de mercado brusca, seja sem mudança de mercado brusca. O que eu posso te dizer é, quando você se torna muito bom naquilo que você faz, você sempre vai ter espaço e vai ser procurado. Vou dar um exemplo. Programação, desenvolvimento de sistemas, nos últimos 30 ou 40 anos é algo que garantia emprego de todo mundo. Neste momento, programadores que têm conhecimento de linguagens mais básicas estão perdendo seus empregos para a inteligência artificial, porque ela faz mais rápido e melhor. No entanto, no Brasil, por exemplo, o programador que talvez seja mais bem pago hoje seja o programador COBOL, que é uma linguagem da década de 70, 80. E por que isso?
Porque a base dos sistemas de banco, de seguradoras, etc., está feita em COBOL. Não se formam mais programadores COBOL, então quem conhece não só garante emprego, é procurado por outras empresas e ganha muito bem. Então, para dissipar o medo que esse ruído à tua volta todo traz, procura ficar tão bom no que você faz, de forma que ninguém possa te ignorar. Procura saber se a natureza desse ruído faz sentido ou não, ou seja, entenda o contexto, a notícia, aquilo que você leu de maneira mais profunda, para ver se aquilo não é só um corte para te chamar a atenção. E terceiro, aceita que as mudanças elas virão você querendo ou não. Então você precisa mudar também, não necessariamente nessa direção que essas notícias estão apontando, mas uma mudança que faça sentido para você, que possa não necessariamente te dar tranquilidade, mas te fazer enxergar novos horizontes, novas possibilidades, criar novas oportunidades para você mesmo. Um abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.